Você já percebeu que a sua vida sempre vai na direção daquilo que você presta atenção? Pense nisso por um instante. O que ocupa seus pensamentos hoje? O que rouba sua energia? O que tira o seu foco? O que desperta sua preocupação antes mesmo de você abrir os olhos de manhã? A verdade é simples, mas transformadora. O que você alimenta com a sua atenção cresce, e o que você ignora morre. Jesus sabia disso, e é por isso que ele falava tanto sobre onde o coração está. Ele disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. O que ele quis dizer? Que a direção da sua vida é moldada pelo foco da sua atenção. Olhe por tempo suficiente para algo, e você começa a se tornar aquilo. Mas o mundo moderno aprendeu a viver distraído. Vivemos cercados de ruídos, notificações, vozes, comparações, urgências, e sem perceber, nossa mente foi treinada para correr o tempo todo, mas raramente chegar a algum lugar. É por isso que tantos se sentem vazios, mesmo cheios de coisas. A atenção se tornou o bem mais precioso que alguém pode oferecer, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele não precisa destruir você, basta distrair você. Se ele consegue prender a sua mente em 1000 pequenas preocupações, você perde o poder que vem da presença. E é por isso que Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Porque o foco define o fluxo. A atenção é o ímã da alma. Tudo o que você fixa, você atrai. Jesus não estava falando apenas de oração, estava falando de consciência. Ele sabia que a fé é, na verdade, uma forma de atenção sustentada. Crer é manter o olhar firme na promessa, mesmo quando tudo ao redor tenta te distrair. Agora respira fundo por um instante. Quantas vezes você já se viu orando, mas com a mente em outro lugar? Falando com Deus, mas pensando no problema, tentando descansar, mas repetindo mentalmente as mesmas preocupações. É assim que a vida espiritual enfraquece, não por falta de fé, mas por excesso de distração. E é sobre isso que Jesus quer falar com você hoje, sobre a guerra invisível que acontece dentro da sua mente, sobre o poder de escolher onde colocar os olhos, onde repousar o coração, onde descansar a alma. Mas antes de seguir, quero que você saiba, no final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. E não será uma oração comum, será um momento de realinhamento espiritual, um encontro onde o seu coração e a sua atenção vão se reconectar com o propósito de Deus. Por isso, fique até o fim, porque essa oração pode ser o ponto de virada que você estava esperando. A vida inteira de Jesus foi uma lição de foco. Enquanto multidões gritavam, ele ouvia o coração. Enquanto os fariseus o provocavam, ele permanecia sereno. Enquanto Pedro afundava, ele olhava firmemente e dizia: por que duvidaste? Jesus não reagia ao caos. Ele respondia com consciência, porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em controlar a própria atenção. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Você entende o que isso quer dizer? Significa que tudo o que flui da sua vida vem do que você decide alimentar dentro de você. Se o seu foco é medo, você viverá ansioso. Se o seu foco é dor, você reviverá o passado. Se o seu foco é fé, você abrirá caminhos onde o impossível parecia selado. O inimigo sabe disso, e por isso ele luta tanto para distrair a sua mente. Ele te faz correr atrás do que não importa, se comparar com quem não te conhece, gastar energia com o que não acrescenta. A distração é a nova forma de escravidão espiritual. Você pode estar cercado de bênçãos, mas se sua atenção está no que falta, viverá em escassez. Você pode estar em um ambiente de paz, mas se sua mente está no que deu errado, viverá em guerra. E o pior, você pode estar na presença de Deus e ainda assim não percebê-lo.
se o seu coração estiver distante. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Marta se agitava com as tarefas, Maria sentou-se aos pés de Jesus e o ouviu. E Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Uma só coisa é necessária. Você percebe? Maria entendeu o segredo. A presença é mais poderosa que a performance. Enquanto Marta tentava agradar Jesus com ações, Maria o agradou com atenção. E é isso que ele ainda procura. Não perfeição, mas presença. Muitas pessoas perguntam: por que parece que Deus não fala comigo? Mas a questão talvez não seja se ele fala, e sim se você ainda consegue ouvir. Porque a voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela sussurra no intervalo entre um pensamento e outro. Ela aparece quando você desacelera. Ela se manifesta quando o coração finalmente silencia o medo. Jesus foi o homem mais ocupado da história, mas nunca apressado. Ele caminhava devagar, mas transformava tudo ao redor, porque ele não vivia reagindo, vivia respondendo. E só quem domina a atenção consegue responder em vez de reagir. Você quer saber por que muitas orações parecem não funcionar? Porque orar não é repetir palavras, é sustentar um estado de presença. Não é pedir de olhos fechados, é enxergar de olhos espirituais abertos. Jesus dizia: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto. Mateus 6, 6. Fechar a porta é mais do que um ato físico, é um ato mental. É desligar o ruído, calar o medo, silenciar a pressa. É escolher estar totalmente onde Deus está. A maioria das pessoas vive fragmentada, corpo em um lugar, mente em outro, coração em outro. Mas Deus age na unidade interior. Quando você se reúne em si mesmo, Ele se manifesta. A atenção é o altar onde o Espírito Santo habita. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada vez que você diz, não consigo parar de pensar nisso, o que está dizendo é, minha atenção foi sequestrada. E quando sua atenção é sequestrada, sua paz é levada junto. Mas Jesus quer te ensinar a resgatar o que é seu. Ele quer que você volte a olhar para o que realmente importa. Porque há uma diferença entre viver distraído e viver desperto. E o despertar começa quando você decide escolher o que vai nutrir sua mente. O que você tem alimentado, as preocupações, as comparações, os medos. Tudo isso cresce à medida que você alimenta. Jesus ensinou: o olho é a lâmpada do corpo. Em outras palavras, o que você foca, ilumina ou escurece o seu mundo. Por isso, hoje ele te pergunta, o que você tem olhado? Porque talvez o problema não seja o que está acontecendo, mas o que você escolheu enxergar. Você já percebeu que a mente tende a ir exatamente para o lugar onde a fé não quer estar? Enquanto a fé diz, confia, a mente diz, e se não der certo? Enquanto a alma pede silêncio, a mente grita cenários de medo. Enquanto Deus diz, descansa, a mente repete, mas e se eu perder o controle? É uma guerra sutil, a guerra pela sua atenção. E a batalha espiritual mais decisiva da sua vida acontece nesse campo invisível, entre o que você escolhe lembrar e o que você escolhe esquecer, entre o que você repete e o que você decide largar. Jesus sabia que a mente humana é como um jardim. E que o solo da atenção é o que define o que vai florescer. Se você planta preocupação, colhe ansiedade. Se planta fé, colhe paz. Se planta gratidão, colhe abundância. É por isso que ele disse, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, 21. O tesouro não é o dinheiro, o tesouro é o foco. Aquilo que ocupa seus pensamentos é o que dirige a sua vida. Mas o mundo nos ensinou a pensar em tudo ao mesmo tempo e a não estar por inteiro em lugar nenhum. Estamos presentes de corpo, ausentes de alma. Vivemos com o olhar preso no que falta
e o coração distante do agora. E é nesse intervalo entre o que você vive e o que pensa que a ansiedade nasce. A ansiedade é o reflexo de uma mente que perdeu o eixo da presença. Ela vive no tempo errado, tentando controlar o futuro ou refazer o passado. Mas o Espírito de Deus só age no agora. Por isso, Jesus dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não estava dizendo, não sinta medo. Ele estava dizendo, não entregue sua atenção ao medo. Porque o medo é alimentado pela imaginação e a fé é sustentada pela atenção. Se o inimigo consegue prender o seu foco no que deu errado, ele paralisa a sua esperança. Mas se você aprende a redirecionar a mente para o que Deus está fazendo, tudo muda. Você percebe que o poder não está em controlar o que acontece, mas em escolher o que vai permanecer na sua consciência. O que você observa com frequência, você fortalece, e o que você ignora, enfraquece. É por isso que Jesus ensinava com parábolas, porque ele queria despertar não só a escuta, mas a atenção. Ele sabia que a sabedoria não entra em corações distraídos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Essa frase não era um lembrete físico, era espiritual. Jesus estava dizendo, esteja inteiro no que está ouvindo. Não deixe a mente fugir para o que não tem poder. Há pessoas que pedem um milagre, mas continuam meditando na dor. Querem transformação, mas mantêm a atenção na ferida. E não percebem que a fé não é apenas acreditar, é mudar o foco. É como se Deus dissesse, enquanto você olha para o problema, não consegue ver o caminho. Mas no momento em que olha para mim, o impossível começa a se mover. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela não disse, se Jesus me olhar, eu serei curada. Ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Ela não esperou atenção. Ela deu atenção. E foi essa decisão que a curou. O poder estava em onde ela colocou o olhar. A fé sempre foi uma questão de foco. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus e começou a afundar quando olhou para o vento. O vento não mudou. O que mudou foi a direção da atenção. E isso continua acontecendo hoje. Você começa algo cheio de fé, mas o olhar se desvia para o medo, para o passado, para a dúvida, e então sente que está afundando, sem perceber que o problema não está nas ondas, está na distração. A fé é um olhar que não se desvia, é o treino de manter o coração fixo, mesmo quando tudo grita o contrário. É o poder de permanecer presente, mesmo no meio do caos. Jesus vivia assim, inteiro em cada instante, atento a cada detalhe, consciente do invisível. Por isso, onde ele passava, o ambiente mudava, porque sua atenção era pura, indivisível, absoluta, e a presença dele curava, não só por poder divino, mas por totalidade de ser. E é isso que o Espírito Santo está tentando ensinar a você. A atenção é o portal da presença de Deus, o que você chama de não sentir mais Deus. Às vezes é só não estar mais presente em si. Deus não foi embora. Você é que se ausentou de si mesmo, e Ele está te chamando de volta. Não para fazer mais, mas para estar mais. Não para correr, mas para perceber. Talvez você esteja lutando por uma resposta quando o que Deus quer é apenas o seu olhar. Ele não precisa que você entenda tudo. Ele só quer que você volte a ver com o coração. Porque onde há foco, há fluxo. E onde há presença, há poder. E sabe o que é mais bonito? A atenção é o gesto mais íntimo de amor. Você ama aquilo que dedica atenção. É por isso que Jesus dizia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecer é a arte da atenção espiritual. É escolher ficar, mesmo quando tudo tenta te tirar. É decidir não se ausentar emocionalmente, mesmo quando o corpo está cansado. Por isso, preste atenção no que você tem olhado, mas também no que tem deixado de olhar. Há bênçãos à sua volta que você não vê mais, porque está distraído demais com o que perdeu.
Há respostas que já chegaram, mas passam despercebidas, porque sua mente ainda está presa em velhos medos. E há orações que parecem não ser respondidas, mas na verdade você só não percebeu que a resposta estava no silêncio. A atenção é a ponte entre o humano e o divino. É nela que o milagre se manifesta. Quando você ora, o que Deus observa não é o número de palavras, é o grau de presença. Ele responde corações que estão por inteiro, não mentes divididas. Por isso, antes de orar, aprenda a estar. Antes de pedir, aprenda a ouvir. Antes de agir, aprenda a perceber. A vida muda quando você muda o foco. Quando você para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que Deus quer me mostrar com isso? Quando você deixa de repetir, eu não consigo, e começa a declarar, eu estou aprendendo. Quando você decide que o seu olhar vai permanecer na luz, ainda que o entorno esteja escuro. É isso que transforma. Talvez você não perceba, mas o maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida hoje é restaurar a sua capacidade de atenção, porque a alma cansada não é a que trabalha muito, é a que se divide em 1000 direções e não consegue estar inteira em nenhuma. E Deus quer te devolver a inteireza. Ele quer que você viva desperto, lúcido, consciente de cada sopro dele dentro de você. Hoje, ele te convida a uma escolha, parar de reagir ao mundo e começar a responder ao Espírito. E quando você aprender a colocar a sua atenção em Deus, vai perceber que tudo começa a se reorganizar. Porque o foco espiritual é o eixo que alinha todas as outras áreas. Quando o coração está fixo no lugar certo, até o caos encontra ordem. Sabe o que Jesus mais fez durante o seu tempo na terra? Ele olhou. Ele olhou para pessoas que todos ignoravam. Olhou para corações partidos que ninguém notava. Olhou para pecadores que só recebiam condenação. Mas o olhar de Jesus não era comum. Era um olhar que via o invisível. Quando ele olhava, algo mudava. Porque a atenção dele carregava amor. E onde há amor, há cura. Cada milagre que Jesus realizou começou com atenção. Ele via onde outros não viam, e o que ele via, ele transformava. Isso é um mistério espiritual. O olhar é criador. O que você olha com fé, floresce. O que você olha com medo, adoece. E o que você ignora, desaparece. Por isso, o inimigo tenta cegar os olhos do seu coração. Porque sabe que quando você volta a enxergar pela fé, nenhum deserto te assusta. Nenhuma dor te define, nenhum passado te prende. Há pessoas que vivem presas a uma dor porque continuam olhando para ela. Há pessoas que não avançam porque mantêm o olhar fixo no que perderam. Mas Jesus te chama hoje para mover o foco. Ele diz, levanta os olhos. Foi isso que ele disse aos discípulos quando estavam desanimados. Levantai os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. João 4,35. Jesus não negou o cansaço deles, mas os ensinou a mudar o foco. Ele sabia que, onde o olhar se levanta, a alma também se ergue. Quantas vezes você já sentiu que perdeu o sentido, como se a fé tivesse se apagado aos poucos, mas talvez ela não tenha morrido, só ficou encoberta pelo peso das distrações. E hoje, Deus quer reacender essa chama. Ele quer que você volte a olhar para Ele, porque tudo o que você entrega à sua atenção se torna sua realidade. E se você entrega a sua atenção a Cristo, Ele se torna sua força, sua direção e sua paz. Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Essa é a chave. Fixar os olhos nele é mais do que uma metáfora. É um ato espiritual de restauração. É o poder de não deixar que o mundo decida o que você vai ver. É a escolha de manter o foco na luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. E é aí que o milagre começa, quando o olhar da alma se encontra com o olhar do céu. Por isso, nesse momento, antes da oração, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos.
Respire devagar e perceba onde está a sua atenção agora. Talvez esteja presa em algo que aconteceu, talvez em algo que ainda nem aconteceu, mas Deus está aqui, agora, e Ele quer o seu coração inteiro neste instante. Agora, vamos orar juntos, não apenas com palavras, mas com presença, porque a oração mais forte não é a mais longa, é a mais consciente. E hoje o Espírito Santo vai realinhar a sua mente com o coração de Deus. Senhor Jesus, hoje eu te entrego a minha atenção. Quantas vezes me perdi tentando controlar o que não depende de mim? Quantas vezes me distraí com o que me roubou a paz? Mas hoje eu volto os meus olhos para ti. Me ensina a estar inteiro onde tu estás. Que a minha mente se aquiete diante da tua voz. Que o meu coração volte a enxergar o teu amor em o tudo. Tira de mim o peso da pressa, da comparação, da ansiedade e me ensina a arte de permanecer presente no teu propósito. Que cada pensamento que me afastou da fé seja substituído pela tua verdade e que a minha atenção seja o meu altar, o lugar onde o teu Espírito habita. Em nome de Jesus, amém. Agora respira fundo, sente o silêncio depois da oração. É nesse silêncio que Deus trabalha, não é no barulho, não é nas urgências. É no instante em que o seu coração se rende. A presença de Deus não precisa ser sentida, precisa ser percebida. E se você ficou até aqui, é porque Ele queria te lembrar disso. O poder da sua atenção é o poder da sua fé. Tudo o que você olha com amor se transforma. Então escreva nos comentários: eu escolho focar em Deus. Deixe isso registrado como um ato de fé. E se essa palavra falou com você, compartilhe ela com alguém que anda se sentindo perdido. Porque às vezes, uma frase é o fio de luz que tira alguém da escuridão. E antes de sair, quero te fazer um convite. Não perca o próximo vídeo. Será mais um momento devocional, profundo e cheio de revelações espirituais. Porque há segredos de Jesus que ainda precisamos descobrir juntos, e cada novo episódio é uma peça desse quebra-cabeça divino. Então, se inscreva, ative o sininho e fique comigo nessa jornada. Que a sua mente encontre descanso, que o seu coração encontre foco e que a sua vida volte a brilhar com a luz de Cristo. Deus te abençoe profundamente e lembre-se, onde está a sua atenção, está o seu futuro.